Olá, meus queridos irmãos e amigos. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção e muita atenção no comentário do pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes num vídeo com o título de "Se eu não guardar o sábado, posso não ser salvo?" O pastor ou reverendo presbiteriano diz: os cristãos, desde a época dos apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, toda a igreja cristã, ao longo dos anos, observou o domingo e não o sábado. Será que é verdade o que o pastor ou reverendo presbiteriano diz? Nós vamos analisar todos os detalhes durante essa semana. Acompanhem. Continua o pastor presbiteriano dizendo: como é que fica isso? Pois bem, é bem da verdade que o Senhor instituiu o sábado. O sábado era um aspecto importantíssimo da aliança com Deus, do povo de Deus, do povo de Israel. E vamos entender muito bem isso. Deus criou o universo em 6 dias e descansou no 7º dia. E lá no 4º mandamento está ordenado você trabalhar 6 dias da semana e descansar no 7º dia. O que Deus está estabelecendo é que você precisa trabalhar e precisa descansar. A palavra sábado, tanto no hebraico como no grego, significa literalmente descanso. Então Deus descansou da obra da criação e Deus ordena tirar um dia da semana para adorá-lo como nosso Deus, como nosso provedor. Agora deixa-me dizer uma coisa. O sábado, à luz de Oséias capítulo 2, versículo 11, haveria de cessar, diz o pastor e reverendo Hernandes Dias Lopes. O sábado, à luz de Oséias capítulo 2, versículo 11, haveria de cessar. E diz a Bíblia, continua ele, em Colossenses capítulo 2, versículo 16, que o sábado era uma sombra da realidade que haveria de vir. Meus queridos irmãos amigos, em que contexto o profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 11, disse que os sábados haveriam de cessar? E que sábados são esses? Nós vamos analisar essa semana. Vão ficar conhecendo toda a verdade. Que sábados são esses que estão lá na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 16, que foram sombras, figuras de Jesus o Cristo? Nós vamos analisar também e derrubar mais uma inverdade. Acompanhem o nosso estudo e vão entender tudo. Nunca mais vão ser enganados. E continua o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo: porque o nosso verdadeiro descanso é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que no tempo da graça, da redenção de Jesus, nós vamos entender que o sábado se cumpriu em Cristo. O fim da lei é Jesus o Cristo. O sábado se cumpriu em Cristo. Nós vamos analisar esta semana.
Continua o pastor Hernandes Dias Lopes dizendo: o homem não foi criado por causa do sábado, e sim o sábado por causa do homem. Nós vamos analisar também esse versículo muito conhecido essa semana. O pastor Hernandes Dias Lopes continua dizendo: é por isso que Jesus, prestem atenção no que ele falou, que absurdo, prestem atenção. É por isso que Jesus ressuscitou no domingo. É por isso que Jesus derramou o Espírito Santo sobre a igreja no domingo. É por isso que a igreja cristã se reunia para celebrar a ceia e fazer suas ofertas no domingo. É por isso que o Senhor apareceu a João na ilha de Patmos no domingo. O domingo é o dia, então, que nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, a nossa gloriosa redenção. Todos os cristãos, outro absurdo que ele diz, todos os cristãos, desde os apóstolos, todos os cristãos, desde os apóstolos, desde os pais da igreja, desde os reformadores, desde os puritanos, desde toda a igreja cristã ao longo desses 20 séculos, reserva o domingo como o dia do Senhor. Essa declaração que acabei de ler foi extraída ipsis literis, ou literalmente, do pronunciamento do pastor ou reverendo Hernandes Dias Lopes. Meus queridos irmãos e amigos, o pastor Hernandes Dias Lopes disse que Jesus o Cristo ressuscitou no domingo. Nós vamos analisar à luz da palavra de Deus e ver se realmente é verdade. Há muitas controvérsias. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que Jesus o Cristo derramou o Espírito Santo sobre a igreja no domingo. Será verdade? Nós vamos analisar à luz da palavra de Deus durante essa semana e vamos ver se é verdade. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que a igreja se reunia para celebrar a ceia e fazer suas ofertas no domingo. Será verdade? Ou trata-se de mais uma narrativa? Vamos analisar essa semana. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que o Senhor apareceu ao apóstolo João na ilha de Patmos no domingo. Vamos analisar também à luz da palavra de Deus esta semana. Será verdade? Ou é mais uma narrativa ou uma colocação falaciosa? O pastor Hernandes Dias Lopes e alguns apologistas católicos, protestantes e alguns evangélicos dizem que a igreja cristã, ao longo desses 20 séculos, reserva o domingo como o dia do Senhor. É verdade. Vamos analisar, à luz da palavra de Deus, tudo isso e muito mais. É a grande e inesquecível Semana da Verdade. Acompanhem, divulguem, copiem, guardem com carinho esse estudo e jamais vão ser enganados. Nós temos um sério compromisso com a verdade e só com a verdade. Cada dia, para que todos possam aproveitar bem o estudo e não se tornar cansativo, cada dia uma postagem rápida para refletir e analisar. Uma postagem, às vezes 2 postagens rápidas e possivelmente 3 postagens rápidas. Não deixe de acompanhar, não deixe de dar o seu like e inscrever em nosso canal.
Vamos levar essa verdade tão distorcida ao conhecimento de mais pessoas. Meus queridos irmãos e amigos, o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Augusto Nicodemos, dois pastores muito conhecidos no YouTube, e outros pastores no YouTube, dizem que a igreja primitiva se reunia para celebrar a ceia no domingo. Isso não é verdade. Eles dizem isso baseando-se de uma maneira equivocada nos versículos que estão no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 11. Vamos ler os versículos bíblicos. Abre aspas. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, porque Paulo deveria seguir viagem no dia seguinte, exortava-nos e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Prolongou o seu discurso até a meia-noite. Vão guardando bem os detalhes. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, diz o versículo, onde nós estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava na janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, abre aspas, não vos perturbeis, porque a vida nele está. Subindo de novo, olha só, depois da meia-noite, subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Fecha aspas. Meus queridos irmãos e amigos, aconteceu o seguinte. O apóstolo Paulo, estando em Troade, uma cidade que ficava na costa da Mísia, ao noroeste da Ásia Menor, hoje Turquia, e que recebeu esse nome em homenagem a Troia, que ficava dali uns 6 quilômetros, reuniu-se com os irmãos desse lugar para partir o pão, porque no dia seguinte teria que seguir viagem. Os cristãos que absurdamente querem exaltar o domingo, de qualquer jeito, em detrimento do sábado, dizem que o apóstolo Paulo reuniu os irmãos de Troade para celebrar a ceia. E com essa única passagem, sem conhecer o contexto da história, dizem que os cristãos primitivos tinham o costume de celebrar a ceia no primeiro dia da semana. Vamos analisar e todos vão entender de uma vez por todas o que aconteceu. Nós notamos claramente, através dos versículos que lemos, que o apóstolo Paulo reuniu os cristãos de Troade para tomar um lanche com eles e passar-lhes
algumas informações sobre as Escrituras, porque no dia seguinte teria que viajar. Nós temos que ponderar ou avaliar com atenção 3 coisas. Primeiro, quando a Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, usa a expressão partir do pão, não está se referindo somente à Santa Ceia. Eles se reuniam constantemente para juntos tomarem um lanche ou partir o pão. Era um encontro fraterno. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46, diz: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Segunda coisa que temos que ponderar: esse lanche, ou esse partir do pão, aconteceu depois da meia-noite, depois do incidente que teve com o jovem Eutico. O versículo diz: porém, Paulo, inclinando-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a vida nele está. Subindo de novo, diz o versículo, depois do incidente, depois da meia-noite, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva. Augustus Neander, estou confundindo, Augustus Neander, destacado teólogo e historiador alemão, em sua obra The History of the Christian Religion and the Church, a história da religião e da igreja cristã, página 337, volume 1, escreveu: a passagem, isto é, esta de Atos capítulo 20, versículo 7, não é totalmente convincente, pois a partida eminente do apóstolo Paulo pode ter reunido a pequena igreja numa refeição fraterna. E nessa ocasião, o apóstolo Paulo fez seu último discurso. A terceira coisa que temos que ponderar é que a hora estava avançada, que não era conveniente para se realizar uma ceia. Outra observação importante para acabar com o argumento do pastor Hernandes Dias Lopes, do seu companheiro Augusto Nicodemos e de muitos outros pastores, é a respeito do dia que foi realizado essa reunião. Uns dizem que foi sábado à noite. Depende do cálculo usado pelo evangelista Lucas. Se ele usou o sistema de cálculo judaico, que conta os dias de um pôr do sol a outro pôr do sol, a noite vem primeiro que o dia, então a reunião foi no sábado à noite. Se ele usou o sistema de cálculo romano, que conta da meia-noite até a outra meia-noite, então a reunião aconteceu domingo à noite. É por isso, prestem atenção, é por isso que a Bíblia, na linguagem de hoje, diz que a reunião foi no sábado à noite.
A Bíblia, na linguagem de hoje, diz isso. Ela diz: no sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Portanto, o pastor Hernandes Dias Lopes e outros pastores, com todo respeito, estão dizendo uma inverdade, estão sendo falaciosos quando se utilizam dessa passagem para dizer que os cristãos primitivos celebravam a ceia no domingo. O Didaquê, que é um dos mais antigos documentos cristãos, que data do ano 60 a 90 da era cristã, no capítulo 14 diz o seguinte: reúna-se no dia do Senhor e agradeça após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. E o dia do Senhor, segundo a palavra de Deus, segundo o que está escrito na Bíblia, está bem claro, é o sábado. Nós vamos mostrar nesse nosso estudo dessa semana, todos vão entender claramente. O domingo é o sinal de autoridade da Igreja Católica e não o dia do Senhor. Diz o Monsenhor, o conhecidíssimo Monsenhor Emílio José Salim, no seu livro Ciência e Religião. Não há nenhuma referência bíblica de que o domingo foi abençoado e santificado por Deus, o Todo-Poderoso, e que seja o dia do Senhor, e que era o dia que reservavam para celebrar a ceia. Isso não passa de fantasia visionária, devaneio e uma tremenda falta de conhecimento bíblico e histórico. Não passa de fábulas, de velhas, como disse o famoso teólogo escocês Alexander Campbell. Outro versículo que os que defendem tresloucadamente e insensatamente o domingo como sendo o dia do Senhor e o dia que celebravam a ceia e arrecadavam ofertas ao Senhor, é o que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Eu vou repetir, para ficar mais claro. Demos uma rápida engasgada. Outro versículo que os que defendem tresloucadamente e insensatamente o domingo como sendo o dia do Senhor e o dia que celebravam a ceia e arrecadavam oferta ao Senhor, é o que está na primeira carta do apóstolo Paulo, né? Do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2. A Bíblia, João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada, diz: a Bíblia João Ferreira de Almeida, revisada e atualizada, diz: quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, diz a Bíblia Almeida revisada e atualizada, em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não faça coleta quando eu for.
Como podem perceber claramente, este versículo não serve como referência de que o domingo é o dia do Senhor e que se reuniam no domingo. O apóstolo Paulo montou um esquema para arrecadar recursos para os mais necessitados. E esse esquema já tinha sido montado ou recomendado também às igrejas da Galácia. Ele está dizendo simplesmente que os cristãos, a partir do primeiro dia da semana, que é o domingo, quando começa a semana, deveriam separar um valor em casa, segundo as suas condições, para os cristãos necessitados, para que quando ele chegasse, não fosse preciso fazer coleta. Ponto final, acabou. Notem que são argumentos fracos, verdadeiras narrativas que, infelizmente, têm enganado muitos cristãos que não estudam a palavra de Deus. O famoso teólogo escocês Alexander Campbell, na revista O Cristão Batista, de 2 de fevereiro de 1824, volume 1, número 7, página 164, escreveu: é tudo fábula de velhas falar da mudança do sábado para o primeiro dia da semana. Eu vou mais longe e digo: é tudo fábula de velhas e de velhos sem nenhum conhecimento falar da mudança do sábado para o primeiro dia da semana. Fiquem com Deus, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Não esqueçam de dar o seu like. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal, para que essas verdades bíblicas tão distorcidas cheguem ao conhecimento de mais pessoas.